Leitura do ensinamento: as 3 calamidades maiores e as 3 calamidades menores. Terceira parte. Publicado em 13 de agosto de 1949. Por outro lado, a maioria das pessoas, apesar de apresentar estar em condições normais, encontra-se sob a ação purificadora de um constante resfriado extremamente leve. Por ser essa purificação praticamente imperceptível, as pessoas se sentem saudáveis. Entretanto, elas não sabem o que é ser verdadeiramente são. Isto porque, caso se submetam a um exame minucioso, será constatada infalivelmente a existência de binetsu em toda a cabeça, estendendo-se aos ombros. Entre outros sintomas, inevitavelmente, a pessoa apresenta a sensação de peso na cabeça, cefaleia, secreção ocular, coriza, zumbido no ouvido, periodontite e enrijecimento do pescoço e dos ombros. Devido a isso, sempre apresenta certa indisposição, a qual constitui um problema, pois provoca a ira, que resulta em conflito, o qual culmina em guerra. Assim, não há outro meio de extinguir a natureza belicosa do ser humano a não ser o de eliminar a indisposição. Eis porque, numa mesma situação, se a pessoa está bem disposta, ela nem se incomoda ao ouvir coisas desagradáveis, mas, se ela está indisposta, não consegue conter a ira. Creio que a maioria já passou por essa experiência. Vou apresentar a seguir alguns exemplos. Frequentemente vemos bebês que choram demais. Geralmente se diz que eles estão com cólica ou são nervosos. Examinando-os com atenção, sempre se constata binetsu na cabeça e na região dos ombros. Embora se trate de bebês, muitos têm os ombros rijos. Em tais casos, com a administração de jorei, as toxinas diminuirão e, consequentemente, cessará a febre e eles deixarão de chorar com frequência. Com as crianças desobedientes e com as que se irritam facilmente, a causa é a mesma. Isso também se resolve por meio do jorei. Elas se tornam obedientes e passam a detestar o conflito. Seu nível de aproveitamento escolar também melhorará. As brigas de casal têm a mesma origem. Recebendo o jorei, os cônjuges conseguirão se harmonizar. Como vimos, a causa fundamental do conflito é a indisposição ocasionada pela febre, purificadora das toxinas da cabeça, bem como da região do pescoço e dos ombros. Por conseguinte, o único meio para acabar com o conflito é curar por completo essa indisposição. Então, não será exagero afirmar que, no mundo inteiro, o jorei da nossa religião é o único, inigualável e absoluto método de eliminação radical do conflito. Isso não se limita à guerra, pois todos os problemas que hoje constituem motivo de sofrimento, como ideologias destrutivas, ideologias que incitam o conflito entre as classes sociais, etc., também se originam da insatisfação e das queixas provenientes da indisposição das pessoas. Muitos, para fugirem dela, inconscientemente procuram estímulos fortes, e isso resulta em consumo excessivo de bebida alcoólica, em luxúria, em preguiça, em brigas e outros, que fatalmente acabam ocasionando crimes. Tirando proveito dessa realidade, os ambiciosos materialistas de cada época estimulam a insatisfação, incitam revoluções sociais nocivas e provocam guerras. Consequentemente, para se estabelecer a paz eterna sobre a terra, antes de mais nada, deve-se erradicar a indisposição e aumentar o vigor e a disposição de cada indivíduo. Não há dúvida de que, assim, o ser humano abominará o conflito e amará a paz. Saibam todos que nossa religião é que tem força para esclarecer o princípio aqui exposto e demonstrar resultados concretos. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2.